Beautiful. E atenção no momento, em seguida é tempo livre para foto. Agora é tempo livre para foto. Bom, são algumas coisas aqui que eu quisera primeiro preparar a vocês, no sentido, há aqui uma coisa que acontece que aparece muitas vezes na Bíblia, o número 3. O número é interessante porque Pedro ele nega 3 vezes a Jesus. Depois pergunta a Jesus 3 vezes: você me ama? 3 vezes. Jesus, de acordo aos textos que temos, aos testemunhos que temos no Evangelho, apareceu ressuscitado 3 vezes. ¿Sí? Jesus curou, ressuscitou os mortos 3 vezes também. Se lembram, a filha de Jairo, o filho da viúva, ¿sí? e a Lázaro, não? Então, parece que o número 3 tem um efeito especial dentro do texto bíblico, e quero falar especificamente de João 21, porque temos 2 visões aí muito interessantes. Temos a visão grega e a visão judea, e as duas nos dão uma revelação, desde meu ponto de vista, bem forte. Por que Jesus precisa perguntar 3 vezes, não? Talvez a resposta seria porque Pedro negou 3 vezes, ele tinha que voltar a reafirmar o relacionamento 3 vezes. Mas resulta que em grego, sim, vamos a começar por o grego, você não tem só uma palavra para amar. Sim? Por exemplo, em português você utiliza a palavra apaixonado, me sinto apaixonado por, sim? Mas quando nós lemos em grego, nós vemos que ele pergunta 3 coisas diferentes em realidade. Que o mais fácil foi trocar por amar. Sim? A palavra que é bem importante para entender a palavra amor no Evangelho é a palavra agapeme. Agapeme, em grego, sim, não é te amo no sentido de amar, como nas canções de Roberto Carlos ou em Viva. Agapeme é compartilhar. E muitas vezes podemos entender melhor a palavra de Jesus trocando a palavra amor por a palavra compartilhar. O sea, você está disposto a compartilhar comigo como eu comparti com você, por exemplo, não? Ou amem-se os uns aos outros, compartam-nos uns aos outros como eu comparti com vocês, não? É uma visão da palavra amor em grego, agapeme. Mas tem outros 2 términos também do amor que também aqui há que ver, porque também existe aquele amor. Um é a palavra erosme, que é o amor erótico, o amor apaixonado, aquele amor que é magnético, que existe também no mundo e que move a terra também. E temos outro amor, que é o amor filial, filiame. Você me quer como um hermano, ¿sí? Como um sócio, verdade? Então, aqueles 3 níveis de amor no idioma griego é bem importante para entender aquelas 3 perguntas. Ou seja, Deus não precisa repetir as coisas, como falamos em um começo. Ele, se diz 3 vezes, é porque são 3 níveis distintos de amor. Agora, é interessante o grego, é interessante a filosofia, mas eu prefiro o hebraico. Prefiro João hebraico, porque no hebraísmo ou no judaísmo, a oração mais importante de todas, que é o Deuteronômio 4, ¿sí? Aí justamente vemos os 3 níveis do pensamento judeu e do amor judeu, que é você amar a Deus com toda sua mente, com todo o seu coração e com todas as energias. O sea, há 3 níveis de entendimento no judaísmo. Aquele entendimento que é o entendimento intelectual, assim, que eu posso compreender que eu quero a você, ou que eu respeito a você, ou que eu acredito em você. E aquele entendimento intelectual é um processo de interiorização. Mas há outro que é o coração. Quando o coração ama, e a mente aí não pode fazer nada porque o coração está ligado com aquela pessoa, não? Então temos o nível passional, o nível intelectual, e o nível mais importante para meu gosto, que era para Jesus, era a parte da prática, com todas as energias ou com todas as forças. Aquele que não manifesta um amor entendido intelectualmente, o judeu todas as manhãs ele faz o equilíbrio entre a mente e o coração. Permite-me tomar as decisões, tanto intelectualmente como emocionalmente. Não deixar que um reine sobre outro, porque não dá. E se finalmente conseguiu você, amarra a mão direita para dar a mão esquerda, que é a mão que dá. Então, quando uno põe a filacteria, está deteniendo a mão que quita para deixar livre a mão que dá. E Jesus ele era daqueles que pensava que se você conhece a Bíblia, você conhece os textos, você ama a Deus, pero se você não leva a prática, então não serve para nada. Então aqui havia que 3 vezes voltar a convencer a Pedro de que ele tinha que ir a pregar, não? Ele havia voltado aqui, ele passou uma crise, não só ele, a comunidade de Jesus passou uma crise muito forte em Getsemaní.
Lembrem aquele homem que podia caminhar em cima da água, aquele homem que podia dar de comer à multidão, aquele homem que podia ressuscitar aos mortos. Chegou e falou: minha alma se entristece até a morte, e se empequeñeció, e deixou a eles sozinhos. Ou seja, nós sempre vemos do lado de Jesus, hay que ver também o lado dos discípulos. Os discípulos em Getsemaní ficaram sem líder. Aquele homem que podia todo, de repente deixou a eles. E aí se genera uma espécie de crise que se vai resolver no momento da ressurreição. Então Pedro e João, eles voltam a fazer o que eles sabiam fazer. Jesus havia prometido a eles fazer pescador de homens. Mas o que passou lá em Jerusalém? O que passou com... Eles pensavam que Jesus ia dar para eles o governo do templo, eles iam ser os novos sacerdotes, não? E de repente ficaram sozinhos. Agora, incluso quando chega cá Jesus, eles não reconhecem a ele. E uma das perguntas que nos fazemos desde o ponto de vista teológico, como é possível que Jesus aparece aqui, mas eles não reconhecem a ele? Por que acontece aquele mistério da... E alguns que falaram que a cara dele se transformava, outros... Eu tenho uma resposta bem sencilla e com isso vamos entender este local. Aqui esses degrados que estão lá, eram os degrados que utilizavam os pescadores para ir a pescar. Quer dizer que este era o local onde eles sacavam o peixe. Agora, o que acontece? Vocês, não sei se lá não tem mar, mas no lago, ou tem um local onde os pescadores vendem peixe, verdade? Agora, quando você vai para lá para comprar peixe, e tem peixe, ele vende o peixe. Mas o que acontece se o pescador não conseguiu pescar nada? Ele está metido na tristeza de que ele não conseguiu pescar nada, e qualquer que chegue e pida peixe, você não vai olhar a ele e vai identificar a ele, vai dizer diretamente, porque Jesus pergunta: garotos, tem para comer, tem peixe? E eles contestam: não. Então vayan para lá que van a conseguir pescar. E Pedro, que já havia tido uma experiência meio estranha, que depois falaremos com Jesus, ele decidiu fazer o que ele dizia, tirou as redes para a direita, e aí se deram conta que era Jesus, não? Porque naquele sumimento da tristeza de não pescar, não conseguiram enxergar a ele, porque estavam metidos na tristeza deles de não haver pescado nada. Agora, quando ele consegue pescar e levanta a vista, se dão conta que é Jesus, não? Então nós temos aqui aquele local, o nível da água obviamente chegava até cá, aqui eles saliam a pescar, e nos conta João que quando eles voltaram, com os peixes e todo, 138, todos os peixes, já Jesus havia preparado para eles uma barbacoa. Então lá dentro daquela igreja se conserva uma rocha que, de acordo à tradição dos primeiros cristãos, era a mesa na qual Jesus preparou aquele café de manhã para eles. Antes de perguntar a Pedro, primeiro havia que comer. E ele já havia preparado aquela comida. Então lá dentro se pode ver aquela rocha que tradicionalmente é o local onde Jesus preparou a comida. Aqui também vamos a fazer a mesma exercício. Vamos ter três coisas para ver, não? Então temos para ir a ver a mensa Christi, ou a mesa de Cristo. Temos para ver os degrados sagrados, não? Que aqui nos lembramos. E a terceira coisa que eu vou recomendar a vocês fazer, mas temos não muito tempo, é tirar por lo menos um sapato fora e tocar a água com o pé. Entrar em contato com o lago, porque até agora hemos visto de longe o lago, mas quero que todo mundo toque um pouco o lago, entre em contato com o lago, sim? E daí todo mundo volta para Óbidos, tá? Porque temos que chegar a Cafarnaum. Então vamos a dar 13 minutos. Pode ser a mão também? Mão, pé, o que você queira. Mão, pé. Eu gosto de meter o dedinho do pé.